Então, eu sou a Poliana Tarsi, mas eu gosto de ser chamada de Poli. É um nome curto, é um nome fácil de gravar, é fácil de escrever, né? Meu nome é complexo, meu pai é escritor, então eu tenho muitas letras no meu nome aí para todo mundo escrever. Eu sou corretora de imóveis. Antes eu era agente financeiro, eu trabalhei como agente financeiro junto à correspondente bancária durante 5 anos, me tornei especialista em consórcio, em financiamento habitacional e com a carreira de corretora de imóveis eu vim fechar esse ciclo, né, de conhecimento. Estou na área de vendas aí desde 2011, 2012 e já fiz de tudo, já, né, já trabalhei como redatora de jornal, escrevo para as pessoas, né, sou ghostwriter. E sou também coordenadora do atendimento fraterno da Casa Espírita Nosso Lar, aqui em Teixeira de Freitas. Atendendo aí muitas famílias, pessoas que estão precisando de auxílio. Nesse momento da pandemia que todo mundo se perde, né? Então, ouvir as pessoas que estão sobreviventes de quem cometeu suicídio, parentes de pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas, famílias com problemas materiais, às vezes, ou aquelas pessoas também que procuram a casa, querendo se entender, né, da onde eu vim, para onde eu vou, o que significa tudo isso, como é esse momento, como lidar com a vida, adolescentes que estão aí se encontrando na fase adulta, tirando o pé da imaturidade, né, e entrando de cabeça aí na maturidade e ficam às vezes perdidos. Então eu faço essa atuação, auxiliando também os outros setores, né, os outros departamentos. Acaba, fala assim, fazendo de tudo um pouco, né? Quando a gente se Sim. envolve com esse tipo de trabalho, você pensa que você vai fazer uma coisa só, mas é meio impossível, né? Você se, como que fala? Você só focar em um assunto e ignorar os outros, porque as pessoas são múltiplas, são plurais, cada uma vai ter a sua necessidade, né? E nesse sentido, nós estamos todos conectados, né? Então, os nossos problemas, às vezes, alcançam os problemas dos outros e vice-versa. E às vezes, quando a gente ignora, eu costumo falar isso, a gente ignora um prego que está no meio da pista, que você não para tirar esse prego da avenida, da rua, né, que você está passando, e alguém vai passar por ali, vai furar o pneu dele, ou da moto, do carro, do veículo que esteja, ou a bicicleta, né, muitas vezes, e lá na frente você também vai encontrar o seu prego, né, pela lei Exatamente. do, pela lei do Não retorno vai ter aí. feito, aliás, não vai ter feito mesmo que a gente não fez, não tirou o prego, Justamente, né? não tirou o prego, e aí a gente acaba, até nisso nós estamos todos conectados, né. Exatamente. E isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar em certos momentos da vida, a gente fala, gente, isso daqui parece que está muito ligado ao que aconteceu, né? Uma situação passada. É muito interessante isso. Então, eu acho que esse trabalho que você faz é muito bonito. E a gente se colocar, esses dias eu ainda postei no status lá do WhatsApp falando sobre a empatia. E as pessoas falam muito, né? Tá muito em voga essa palavra, né? Ser empático, enfim, e o se colocar no lugar dos outros. Mas no momento que você fala para alguém, né, você pensa assim, vou me colocar no lugar dos outros, eu, se fosse você, faria assim. Você já não está mais exercendo a empatia, porque existem mil formas de Sim. fazer uma mesma coisa. Então, se colocar para mim, né? O se colocar no lugar do outro, até mais do que tentar pensar como ele, é tentar sentir como ele, tentar sentir o que ele está sentindo. Por mais que talvez eu não entenda, mas é tentar compreender isso. E não é fácil, né? Não é fácil. Até para você É, num trabalho desse aí, não deve ser bem complicado. Né? Você tem que eu se envolve e tem que manter um distanciamento também para manter a sua saúde mental.
Eu tenho aprendido bastante nesses últimos 2 anos. Tem 1 ano e poucos meses, né, que eu sou coordenadora do setor, que eu estou como coordenadora do setor, né, não é um cargo vitalício. Mas eu tenho aprendido muito sobre acolher, né? Sobre acolher os próprios sentimentos e acolher as situações das outras pessoas. Muitas pessoas querem só ser ouvidas, né? Então a gente estar com ela e acolher, não dar fórmulas de como resolver os problemas delas, né? Porque cada um tem a resposta em si próprio, mas auxiliar, assim, de uma forma acolhedora, mais humana e como se fosse eu, né? Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser auxiliada, já que as pessoas procuram a casa espírita quando elas já recorreram, né? Elas já foram para todos os setores. Quando a questão é de uma doença, a pessoa já fez todo tipo de tratamento, já fez cirurgia às vezes e não resolve, já esteve em outras igrejas, aí normalmente, né, quando as pessoas não encontram mais solução nenhuma para o problema delas, elas procuram a casa espírita. Então, se fosse o meu caso, né, como eu gostaria de ser auxiliada, socorrida, nesse meu momento de desespero, que eu já busquei segurar em tudo e eu não consigo me agarrar em nada, nada me responde aquilo que eu preciso. Então, esse acolhimento é o que eu mais tenho aprendido nesses últimos 2 anos, aí 3 anos na casa espírita mesmo, de maneira mais ativa, né? Eu sempre entrei e saí do espiritismo, e mais nos últimos 3 anos eu me tornei mais ativa e acabei assumindo, há pouco mais de 1 ano, o setor do Departamento de Atendimento Fraterno. E como funciona para você assim, Polly, por exemplo, esse entra e sai de pessoas, né? Que algumas, de repente, elas precisam de mais tempo, de mais atenção, outras, de repente, elas ficam bem e elas seguem com a vida delas. Como que é isso para você? A ideia do espiritismo e do nosso grupo em si, né? A gente é um grupo muito coeso, não é doutrinar as pessoas, né? Nós não estamos ali para atrair fiéis para o espiritismo, doutrinar pessoas. A nossa ideia é a nossa própria instrução, né? E aprender a amar o próximo, não deixando de se amar ainda, não esquecendo disso, né? A que gente é tem que muito estar bem importante, né? para outros, Isso. né? Se compreender, né? Para conseguir compreender o próximo. E nesse sentido, a nossa mentalidade do grupo, né, é em auxiliar aqueles que recorrem à casa, nossos amigos, nossos parentes, sem esquecer de que Jesus disse, né, nas suas máximas, amai, né, o próximo como a si mesmos. Então, muitas pessoas entram e saem da casa, outras entraram e estão lá há mais de 10 anos fazendo tratamento e provavelmente elas vão ficar lá até desencarnarem, né? São pessoas que têm problemas mais sérios, esquizofrênicos às vezes, algumas crianças com síndrome de Down que crescem lá dentro da casa. E aqueles também como eu, que depois que eu decidi, né, que eu entendi que a cosmovisão espírita é a cosmovisão que eu quero ter para a minha vida, eu sinto que eu tenho a chave do lado de dentro, né? Não quero abandonar aquilo que eu aprendi. E independente de onde eu estiver, eu vou seguir esses preceitos, esses aprendizados que a gente tem dentro da casa. Dizer que é fácil não é. Te falar a verdade, todo dia eu tenho vontade de desistir. Todos os dias eu penso, não vou conseguir. Né? Por quando a mãe chega falando que seu filho foi preso, ou que a sua filha morreu nas mãos do marido, e ela agora vai criar os netos sozinha, já cria os netos de outra, né? A gente pensa assim, o que fazer? O que eu posso dizer nessa hora, né?
quando a gente vê que esses filhos vão crescer, vão se tornar adolescentes, a maioria, né? Aqui na Bahia tem muita menina, muita mulher, mais mulheres que homens. Por isso que aqui acho que tem 14 mulheres para cada homem, né? Bobagem que eu tô falando aqui, mas a gente vê que tem mais mulheres aí que homens. E que essas meninas, a maioria das vezes, vão engravidar cedo, né? E não sem perspectiva de vida, às vezes. Esse momento da pandemia mesmo, com dificuldade de estudo, né? Dificuldade de educação social. Então, assim, às vezes eu tenho, às vezes não, todo dia eu penso assim, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Eu penso. E o dia passa, ou chega um momento e, como uma coisa natural, eu vou cumprir, né? Porque eu decidi. Não foi uma coisa que eu queria, assim, ai, eu quero ser espírita, né? As situações, as circunstâncias, as pessoas, os fatos que aconteceram na minha vida desde muito cedo. Minha família não é espírita, mas eu sou portadora de mediunidade, então desde cedo eu sempre fui atraída para o espiritismo, né? E hoje eu não tenho como dizer que isso não existe, é um sentido como os outros, né? Como enxergar, como falar, como ouvir, como sentir o gosto. Então, mesmo que eu diga que eu vou desistir, eu cumpro aquele compromisso que eu afirmei comigo mesma, né? E auxiliando os outros, cuidando dos outros, é uma coisa que eu sempre digo, quando você aprende a cuidar dos outros, quando você se dedica a cuidar dos outros, você aprende a cuidar de si. Você entende que aquela sua dor momentânea de alguma coisa que você esteja reclamando, que você esteja achando que não é certo, que você esteja achando que é injustiça do outro, né? Ou injustiça de Deus, que algumas pessoas não entendem, não compreendem as vicissitudes da vida. Vá para a comunidade, vá visitar o lar dos idosos, vá visitar os orfanatos, vá visitar as periferias, e aí você vai ver que você não tem problema nenhum. Exatamente. Eu falei isso para várias pessoas agora nesse período de pandemia, que não está fácil para ninguém, realmente, né? Sim, A gente está preso dentro de casa. Se imaginar que nesse um ano eu não saí, por exemplo, 50 vezes de casa. E às vezes você sai 50 vezes num dia, né? Para resolver uma coisa, fazer outra. Então, ainda mais que eu moro com os meus pais, que é um grupo de risco, né? Falo assim, a fotografia ficou um pouquinho de lado, porque né, não dava, no começo tudo muito assustador, então deixa os ensaios para depois, a gente vai voltando. E para quem não sabe, eu leciono alemão também, então as aulas todas online, saindo, assim, só quando realmente necessário. E às vezes a gente sente falta, né, de poder abraçar, estar junto com as pessoas, mas aí é o que a Polly falou, né? Você sair, a gente sabe, tem muitas amigas minhas às vezes reclamando. A gente tem momento, a gente né, é humano, que a gente vai reclamar, que a gente vai se colocar para baixo, mas, opa, para pensar, a gente, graças a Deus, a gente tem casa, a gente tem comida, tem uma aguinha quente para tomar banho, uma aguinha fresca e limpa para beber, né? Então, eu já falei para algumas pessoas, para pensar em quem não tem o mínimo de infraestrutura para passar por tudo isso que a gente está passando. Para essas pessoas, sim, está difícil. Para a sim. gente, está incômodo. Está incômodo, não é? Então, não é assim, negar o que a gente está sentindo, né? Porque o que a gente sente depende de quanto a gente tem na conta bancária, de onde a gente mora. Mas é não se negar, mas também olhar o outro, né? Olhar o outro e falar assim, poxa, agradecer a Deus, né? Ser grato, sabe? Por a gente tá bem, apesar de tudo. E, de repente, até falar assim, nossa, deixa eu estender minha mão, porque hoje em dia também tem muita gente que estende a mão sem receber. A pessoa não estende a mão para dar, né? Ela não quer dar. E ainda quando ela for doar, ela ainda cheia de restrições, mas para receber a pessoa estende a mão. Então, por que não a gente estender a mão para ajudar o próximo? Da maneira que a gente puder. Né? Você está aí É, fazendo esse trabalho lindo. Eu achei muito bonito até o título que você escolheu, né? Fala assim, quando cuidamos dos outros, o sagrado cuida de nós. É lindo isso. isso. E é verdadeiro, não é? A gente É, tem Deus para proteger a gente, independentemente de religião, né? Você é espírita,
Eu sou da Presbiteriana Independente, e eu creio em Deus, você crê em Deus, ele está aqui comigo, está com você, está com a gente, né? Isso é o mais importante. Vai até um pouquinho mais que isso, né? Se a gente pensar, nós somos todos filhos de Deus. Nós falamos isso. Exatamente. Todos nós, todas as culturas falam que existe um ser superior, né? Onipresente, onipotente, né? Um ser que está acima de nós e de quem nós todos somos filhos. E às vezes na hora da religião, da nossa maneira de crer nesse ser superior, que a gente dá vários nomes, os cientistas, inclusive, alguns que se dizem ateus, chamam de universo, né? O próprio Deus. Nesse momento a gente se divide, a gente deixa de ser irmão. E se a gente pensar que uma geleira lá que vai se derreter, né? No Polo Norte, ou na Antártica, que seja, vai derreter e ela vai influenciar uma ilha na Itália, né? Uma Veneza, né? E essas pessoas vão sair dessa ilha e vão fugir, né? Por condições climáticas e vão invadir. Imagine se na sua cidade entram 2.000 carros de uma vez, não é? Imagine se hoje tem uma quantidade de veículos, de moradores, e amanhã, a partir de amanhã, tem mais 2.000 veículos circulando pelas ruas. Se tem 2.000 veículos, são 2.000 pessoas? Não, são mais pessoas. A Síria aí, que completou aí 10 anos de guerra, né? E acaba a gente que está em outros países, acaba envolvendo até a partir daquele sofrimento das crianças, daquele menininho que foi encontrado afogado, né, na areia, para mostrar como é que nós estamos conectados. A gente não liga, né? A gente acha que não tem nada a ver com a gente. Para mim não tá bom. Eu acho que não tá bom, né? Eu quero que seja melhor. Mas você não viu ainda o outro, né? Você não sabe ainda da condição do outro. Você tem comida para comer a hora que você quer. Você não sai, às vezes, a hora que você quer. Você não está usando a bolsa que você quer, né? Não está com o cabelo que você quer, não está podendo pintar a unha, não está podendo usar maquiagem, porque a gente usa agora máscara. Não dá para ficar se perequetando como antigamente. Mas tem gente que não tem uma sopa para esquentar o seu estômago, para dar esperança, né? Para ela recomeçar no outro dia, porque ela tem 5, tem 6. Aqui em Teixeira, né? Eu acredito que em várias periferias tem essa situação de famílias grandes, né? Aqui em Teixeira a gente tem uma família que tem 8 filhos. Mas tem famílias que tem mais. Tem 10 integrantes, 15 integrantes. Imagine quantos quilos de arroz são por dia para você fazer um alimento. Um alimento decente, né? Que seja digno para continuar. Então a gente acha que não estamos ligados, que o plano não importa o que o outro está vivendo do outro lado do mundo, mas nós estamos todos conectados porque todos nós somos filhos de Deus, né? E essa pandemia trouxe aí vai forçar de catarse, com essa catarse, vai forçar a nossa educação. Tem uma nova cepa aí. Não é nem dizer que a onda voltou, é uma nova cepa da doença. Então, se a gente não se adaptar, se a gente não passar a amar mais o próximo, né? Se a gente não passar a respeitar o próximo, respeitando a si também, a gente vai aprender das maneiras mais doloridas aí, como é o poder da natureza, né? Se você não pratica o bem, é nessa perspectiva que você vai viver, sem a prática do bem para você. E nós somos muito apontadores, né? Nós apontamos o dedo. Você está errado, você não é assim, você tem que fazer assim. A gente diz muito como o outro deve agir, sem se colocar nele. A própria vida, né? Mas a gente fala da vida do outro. Sem calçar o chinelo do outro, né? Sem percorrer as pegadas que o outro percorreu. E dessa maneira a gente escraviza, a gente mata,
Nós somos uma sociedade ainda que mata, uma sociedade que quer exigir, por exemplo, do homem um comportamento mais respeitador com relação à mulher, mas quando mães nós falamos, segurem suas filhas, porque os meus filhos estão soltos, né? As próprias mulheres falam isso. Se metade, agora no dia da mulher, o que eu mais vi foi que metade do mundo é mulher e a outra metade são os filhos delas, né? Então, se os homens são educados por nós, por que nós não educamos eles? Porque nós não nos educamos também. Então, a gente quer exigir que o homem adulto tenha um comportamento equilibrado, mas quando ele é criança, né, que nós estamos criando um menino, a gente não ensina, por exemplo, a cuidar da casa. A gente não ensina ele a lavar vasilha. Não deixa ele cair, se machucar. Não deixa ele aprender, né, com as pequenas dores da infância que a gente tem, que nós passamos assim, que nos prepara para, por exemplo, ele sofrer o rompimento de um relacionamento porque ele não se comportou bem, porque ele pensou nele, né? Porque ele achou que a mulher dele é que cuida da casa, porque afinal de contas é assim que a gente cresce, né? É a mulher que cuida da casa. Eu ajudo a minha mulher, mas o homem vive na casa. Metade do DNA é do homem para os filhos. Ele consome a metade da água, a metade da energia, a metade da alimentação, tudo é compartilhado. Mas na hora de cuidar da casa, por exemplo, a gente diz, né, nós mulheres falando assim, o meu marido não me ajuda, ou o meu marido me ajuda. Como se a obrigação fosse para a mulher. Sobre nós, e a gente tira dele a responsabilidade também do cuidado. Tirando a responsabilidade do homem, do cuidado, tirando a responsabilidade das pequenas responsabilidades que os meninos devem ter, como mães que nós somos, que vamos ensinar, quando chega na fase adulta, ele não aguenta levar o não da mulher dele. Porque ele queria uma mãe que não dizia não. Ele queria uma mãe que cuidava, né, dele, que lavava a roupa dele, que cozinhava para ele e que dormia com ele, dava o seio dela para ele. Então, se a gente não se educar também como mulheres, vai ser difícil para os homens, já que metade do mundo somos nós e a outra metade são os nossos filhos, né? Então, não adianta passar essa responsabilidade só para os homens, para respeitar as mulheres, quando nós mesmos não nos respeitamos, né? Nós não agimos com respeito e dignidade para conosco, nós apontamos, nós criticamos as mulheres, né? Nós não elevamos as mulheres, nós depreciamos as mulheres, aceitamos ainda que propaganda de cerveja, de veículo, né? Tem uma mulher gostosa lá, toda de corpo exemplar, escultural, como exemplo para chamar a atenção. Já viu alguma propaganda de veículo que é um homem seminu? Não. Não é. Não é, né? É só a mulher. Até que ela fala como o carro faz parte do universo masculino, então eles vão colocar mulheres, né, para vender o produto. Por que não o contrário? As mulheres dirigem hoje, né? Coloquem os dois, homem com mulher. Acho que tem coisas que estão mudando, né, aos poucos, né, engatinhando. Falo, não sei quando vai chegar no ideal, se algum dia vai chegar no ideal. Acredito que está melhorando, mas ainda tem muito para ser melhorado, né? A questão toda, me parece, é que a gente quer viver como se a gente fosse tão evoluído quanto a Europa, né? Nós, países de terceiro mundo, vamos chamar assim, quer viver como se fôssemos países de primeiro mundo, com o mesmo acesso à tecnologia, com o mesmo acesso a todas as benesses que a tecnologia dá, na saúde principalmente, mas nesses aspectos a gente ainda é primitivo, né? Exatamente. A gente ainda a gente pode estar até com uma tecnologia de primeiro mundo, tudo, mas é horrível falar isso, mas infelizmente é a realidade. A cabeça é de terceiro, quarto, quinto mundo. Exatamente, ainda somos sensualistas, primitivos, né?
estamos ainda presos à materialidade, não queremos ajudar, mas queremos ser ajudados, não respeitamos, mas queremos ser respeitados, e nessa exigência de respeitar, a gente agride, né? A gente vê aí na política as polaridades que as pessoas dizem que não vão aturar mais isso ou mais aquilo, mas o comportamento é só um reflexo, um grupo que reflete o outro e vice-versa. Então, talvez esse momento da pandemia vai fazer a gente olhar mais para a gente mesmo, no sentido de o que eu estou fazendo para melhorar, né? O que eu estou fazendo para não contribuir que, por exemplo, o vírus encontre guarita, né, em grupos. A gente tem passado por essas coisas. Então, quando a gente passar a se importar mais com o outro, pensando que se o outro não estiver bem, né, se sua família não estiver bem, se seus amigos não estiverem bem, como você vai se sentir bem? É impossível. Então, a gente passar a olhar para o outro, eu acredito que a gente vai vivenciar melhor o futuro aí que nos espera, depois de um pós-pandemia. Olhar com carinho, olhar com respeito. Eu falo, às vezes você pode até não entender, mas é respeitar. Você pode até não gostar, você não é obrigado a gostar, né? Se você não tem, às vezes, a capacidade de entendimento, de compreensão para tal coisa em determinado momento da vida. Mas respeite, né? Não sai agredindo por aí. Acho que o respeito é o principal. Respeite, sabe? Para que agressões gratuitas? A gente vê ainda muito esses dias. Teve um caso muito triste aqui em São Carlos, gente, agressão a uma mulher trans. Eu falo, para que aquilo? Sabe? Agrediram, esfaquearam, cortaram o cabelo. Pra que isso, gente? Sabe? O que isso importa na vida dos outros? Sabe? E outra coisa que a gente vê, então respeite. Você não quer ter uma amizade com uma pessoa que você considera diferente? Não tenha amizade com essa pessoa. Não converse com ela se você não quer. Mas respeite. É uma vida, não é? É muito. Eu sou às vezes meio dura com isso, né? Quando eu vejo meus amigos reclamando das mulheres, eu digo, você tem a opção de se casar hoje com homens, né? Você não vai ter uma mulher que chora, por exemplo, que tem dias de TPM, né? Dia que os hormônios estão subindo e descendo, e a mesma coisa as mulheres. Você acha que os héteros, né, de uma maneira são insensíveis, mas você tem a opção de casar com mulher, né? Ou se você não gosta do grupo de homoafetivos, né, tanto mulheres quanto homens, não se envolva, né? Se você não gosta de cabelo azul, não pinte o seu cabelo de azul. Se você não gosta de roupa curta, né, não vista a roupa curta, né? Não fique preocupado, né? Preocupado com a vida do outro, deixa o outro viver a vida dele, ele está aprendendo também como você está aprendendo, né? Enquanto a gente não respeitar, principalmente as minorias, a gente depois vai ficar se perguntando, oh meu Deus, por que acontece isso comigo, né? A gente vê isso muito, as pessoas falarem assim, por que isso aconteceu comigo? Aí a pessoa tem um comportamento de reclamação, de vibração em ondas baixas, de o mundo tá errado, de tudo tá errado, ela que tá certa, o mundo inteiro tá errado e ela que tá certa, de reclamar muito, né? De não auxiliar ninguém e se questiona por que acontece com ela. É o que eu falo, reclame por um dia, mas não por um ano inteiro, né? Aquele dia que você falou que você está, que parece que o mundo nem reclame, né? Mas eu falo assim, a gente é ser humano, o ideal é a gente não reclamar, não. Mas tem dia que parece que você tá. Então, sabe? Fala, você vai reclamar? Reclama por um dia. E depois fala, pronto, você já pôs pra fora, reclamou pra você, mas reclama pra você mesmo. Vai, se olha no espelho e reclama, fala com você. Não despeja isso no outro. Sabe? Depois você para e pensa, desabafei, pus pra fora, agora a vida que segue, né? A vida que segue. Eu, pelo menos assim, pra mim isso funciona. Não faço isso mais, né, de ficar reclamando, mas um dia que você tá pesado, não sei o quê, eu deito assim, sabe? Eu sento, fico quieto, faço as minhas orações, sabe? Assim, pedindo para Deus para acalmar o meu coração, porque tem dia que a gente precisa, né? E tem até a ver que agora eu ia ler o que a Carol escreveu aqui,
Falo, né, ó, o nosso problema é sempre procurar a fé nos momentos difíceis e esquecemos de agradecer ou ajudar ao próximo quando estamos bem. E é exatamente assim, isso que eu tô falando, né, que eu falei agora, nesse momento mais difícil, o que que eu faço, né? Eu vou e sento e faço minhas orações. Falo assim, pedindo para Deus me acalmar, e daí eu começo a agradecer. E são hábitos que assim, eu não tinha, quando eu tinha 15 anos, mas é aquilo, o crescer é isso, né? O envelhecer, o evoluir. Hoje em dia, muitas vezes eu paro, assim, agradecendo a Deus pelo que eu tenho no meio do dia, entendeu? Falo assim, porque se eu, né, quando eu não tô legal, eu peço a ajuda dele, por que que eu não vou agradecer tudo que eu tenho, sabe? E é pra mim, não é uma coisa minha, assim, eu tô aqui, olha, numa paisagem linda, sabe? Aqui, olha, um céu maravilhoso, um lugar arborizado. Agradecer a Deus por isso, por esse céu que eu tô vendo aqui, sabe? Pela casa que eu tenho. Então, são hábitos que a gente tem e que vai melhorando a vida da gente também, né? Falou. Quando eu tô chateada, um hábito que eu aprendi recentemente é o único. É a única coisa que quando eu faço quando eu tô chateada ou zangada hoje. Sabe a posição do super-herói? Você sabe aquela posição? Como o homem, o super-homem fica, a Mulher Maravilha, né? Os super-heróis todos ficam. Eles param, põem a mão na cintura, né? Põe o fechado na cintura, eleva a cabeça e fica ali 2 minutos. Então eu faço isso na frente do espelho. Se eu estiver chateada, zangada, com raiva, o que for, eu faço isso assim e respiro fundo e sinto a mudança em mim. E incrível é que todas as vezes eu acho graça disso, começo a rir por nada, e aí o meu humor muda. Mesmo que eu fique lembrando da situação, né? Mas pelo menos naquele momento de descarga, porque quando você está zangado, chateado, né, deprimido, você está produzindo cortisol, né, intoxicando o seu organismo, despreparando o seu organismo, por exemplo, para suportar qualquer doença. Então, quando você sorri, ainda que forçadamente, quando você se força a sorrir, tudo muda. Eu sei que é uma coisa estranha de a gente falar assim, mas eu não estou com vontade de rir porque eu vou sorrir, porque eu vou rir, eu não quero rir. Ria, ainda que comece a gargalhar sozinho. Né? Você vai Forçado que seja, né? Que você vai ver que muda. Muda completamente. Você vai se sentir pior. Por mais, assim, você esteja com peso dentro de você e você rir, gargalhar, não vai melhorar, assim, não vai resolver o problema, mas vai te aliviar, né? Isso é verdade. Daí você tá assim, rir forçado, né? Aquela que a gente fala assim, risadinha forçada, rir, gargalha. Daí é um negócio tão ridículo que você começa a rir de verdade e te dá um alívio, você fala assim, eu tô mais leve, né? Fica. Eu tô mais leve. Agora eu tô pelo menos tomar um ar para suportar, né? Para preparar como resolver aquela situação. E nós estamos envolvidos com pessoas, situações e circunstâncias que nós atraímos. A gente deve gravar essas 3 palavras. Pessoas, situações e circunstâncias que nós atraímos. Eu não atraí. Atraiu sim. Tenha certeza que você atraiu. E você pode mudar, né? Comece a rir que vai mudar. A gente não precisa, às vezes, entender como será a solução, né? Qual é o caminho que você vai tomar. Do nada, de caminho nenhum, o caminho surge. Então, se a gente pensar no carro, né? Se a gente pensar no carro à noite que atravessa aí avenidas, né, rodovias, o farol do carro só ilumina os próximos 4 metros. E nisso a gente viaja o país inteiro. Quando a gente está subindo uma escada também, a gente só precisa enxergar o próximo degrau para subir uma escada inteira. Não precisa enxergar a escada toda. Enxergue só o próximo degrau, né? Mude essa frequência em você, o seu próprio pensamento, que todas as coisas vão se resolver e você vai se sentir também apto para resolver todas as questões, para cuidar de si e auxiliar o outro, né? Zygmunt Bauman fala aí sobre... Baum ou Bauman, não lembro agora. Zygmunt, ele fala sobre a sociedade líquida, né? Os amores líquidos, a sociedade líquida que quer tudo rápido, de maneira que não se gaste, desgaste, né? Não perdendo valor, assim, perdendo
aquilo, né? Aquele gostinho da conquista, da solução, da integração. Então a gente vive essa sociedade líquida que a pandemia aí veio para renovar, importar e importando, né? Como é o tema de nossa live, cuidando do outro e se importando com o outro. Tenha certeza que Deus cuida da gente, o sagrado, né? Seja com qual nome que a gente queira dizer sobre o sagrado, ele vai cuidar da gente. Seja qualquer religião ou sem religião, né? Porque tem muitos ateus aí que são muito mais religiosos, muito mais caridosos, muito mais humanos que algumas pessoas, não só dentro do espiritismo, mas em todas as outras religiões. Então, cuidando do Você outro, sabe que você minha mãe cuida. fala isso sobre o meu avô, o pai dela, o meu avô materno, ele faleceu muito cedo, com 50 e poucos anos. E minha mãe disse que ele não acreditava em Deus, mas que ele era melhor do que muitas outras pessoas religiosas que ela conhecia. Ela sempre falou isso pra gente. Ela falou assim, ele faz muito mais do que algumas pessoas que não saem de dentro da igreja. Não quer dizer que todo mundo que está dentro de uma igreja X, igreja Y, que a pessoa não seja boa, não é isso, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que, por estarem dentro da igreja, elas se julgam melhores do que as outras, Sim, né? E ela falava isso do meu avô. Ela falou assim, ele era melhor do que muita gente que vivia só esquentando o traseiro no banco da igreja. Então, se isso a fica como gente. uma reflexão, né? Deus está dentro de cada um, com o nome que for, É, né? Tem o nome, tem vários nomes. E para mim é Deus, para você é Deus, né? E para outras pessoas tem outros nomes, tudo bem, e tá valendo. Daí a gente entra naquele lado do respeito. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. E falar em respeitar, a conversa caiu tá aqui. ótima, mas eu tô vendo que já são 2 horas da tarde, eu não sei quanto tempo a gente tá fazendo de live, porque começamos, né? Daí Sim. intervamos, eu tava perto Olha, da eu acho que a gente Manu. já tem uns 40 minutos, viu? Pelo menos. Então a gente precisa terminar, Sim, infelizmente. Mas a gente, nossa, isso daqui dá uma live. Lembrando muito das nossas conversas lá no. A gente se conhecia, para quem não sabe, né? Tem através de um evento do Jordão, no Epicentro. O ano passado teve o Epicentro online. sim, foi E muitas maravilhoso. pessoas. E justo aquilo assim que você falou, né? As pessoas não entram no nosso caminho por um acaso. Porque a gente já teve uma afinidade desde o começo, acabou fazendo amizade, a gente acabou fazendo amizade, você aí na Bahia, eu aqui em São Carlos, outras pessoas que a gente se aproximou também, né? A gente meio que montou um Sim, grupinho, né? Eu falo assim, no meio de quantas pessoas que participaram do Epicentro, né? Foi muito bacana. Então não é por um acaso, né? Que a gente se esbarrou, que os nossos caminhos se esbarraram, né, Polly? sim. Inclusive, quero agradecer realmente o seu convite, agradecer também a Manu, né, que se juntou a você nesse projeto fantástico, E que pena ela não fortalecendo conseguiu aí, voltar. fortalecendo aí nossos laços, né, nossa sororidade, nossa elevação como mulher, como ser humano, né, mãe de metade do mundo, já que somos as mães de metade do mundo. Agradecer muito a você e desejar uma excelente semana, que seu projeto se eleve ainda mais, que ele alcance mais pessoas, mais mulheres, mais homens também, né? Por que não? Nesse Sim. aprendizado aí. E que você esteja rodeada da prosperidade que você emana, né, André? Que você emana uma prosperidade simples e tranquila e clara. Então, desejar a você ainda mais prosperidade nesse sentido, mais clareza, mais alcance de pessoas. Ai, amém. Eu desejo o mesmo para você. Também te agradeço por ter entrado nesse projeto de cabeça com a gente. Eu falo assim, uma ideia de última hora. A gente queria fazer alguma coisa pelo Dia das Mulheres, sabe? E falou, por que não? Com tantas mulheres maravilhosas que tem nesse mundo, trocar um pouquinho de experiência, conversar com cada uma, mulheres das mais diversas culturas, áreas profissionais, todo mundo tem alguma coisa. E eu acho que se a gente, com esse projeto, está só começando, se a gente fala assim, conseguir tocar o coração de uma, eu já me sinto assim, realizada, sabe? Exatamente, isso mesmo.
Então, gente, queria agradecer vocês que estão também aqui, Sandra, Carol, que Tchau, participou com a pessoal. gente, Obrigada. esse último bolo, enfim, todo mundo. E amanhã a gente está aqui novamente, 12h40, com a Natália Balac, que foi minha aluna, uma pessoa muito querida, uma arquiteta, assim, uma pessoa maravilhosa, uma arquiteta, assim, super profissional, enfim. Quem puder, né, venha com a gente também amanhã. Todo dia, 12h40. Eu não sei, né, que aconteça alguma coisa. Verdade, verdade, André. Então, um beijo para vocês. Até mais, pessoal. Boa tarde. Gente, obrigado, Polly. Tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau.